Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, o programa da Exame que traz os principais gestores do mercado. Hoje estou com uma figura bastante especial, certamente um dos mais respeitados, mais renomados gestores do mercado, Alfredo Menezes, com uma longa trajetória no BCN e no Bradesco também, onde foi chefe de tesouraria. Alfredo, bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Imagina, o prazer é todo nosso aqui. Alfredo, tenho várias perguntas aqui. Você que é mestre em câmbio, tem gente que vai explorar bastante, enfim, a alta recente que a gente teve aí. Mas primeiro eu queria ter um panorama geral. Você, né, que gosta de ser chamado de você, Sim. desculpa, está mais otimista ou estaria mais pessimista com relação ao cenário macro mesmo e em relação aos investimentos hoje? Bem, com relação ao cenário macro, o que nos preocupa bastante é a China. A gente acha que a China tem um problema importante de crédito imobiliário, então ela deve crescer entre 4,5% e 5%, não deve crescer acima de 5%. E com isso a gente não consegue ficar muito otimista com commodities. Commodities para baixo afeta tanto o câmbio, né? Porque afeta os termos de troca, e nossa bolsa, grande parte, é composta de empresas, né, que dependem de venda de commodities. Então, nós temos um viés um pouco mais pessimista com a Bolsa do Brasil. A bolsa deve cair? A gente acha que a Bolsa cai, ou pelo menos ela não corrige o CDI, ou seja, ela fica de lado, né? Então, a gente tem um viés mais pessimista, sim. Porque a nossa Bolsa, a grande parte é commodities, outra grande parte é varejo. A gente, pessoalmente, não acredita que o varejo dê para competir com o Mercado Livre e com a Amazon. Eu fico imaginando, um exemplo aqui, para quem está nos escutando, você vai comprar uma geladeira XPTO, você vai entrar no site da Americana, Magazine Luiza, vai entrar em vários sites para pesquisar preço? Não, você vai lá no Mercado Livre, te dá 50 fornecedores, no dia seguinte está entregue em casa. Então, primeiro, eles têm logística, têm escala, que ninguém tem uma logística própria, é muito caro. E quem usa o correio é caro e ineficiente. E o Mercado Livre é muito eficiente. Então, eu acho que varejo é outro setor que no Brasil eu não vejo com bons olhos a médio prazo. Acho que é muito difícil de ocorrer. Faz sentido ficar vendido, dados os preços atuais das ações, principalmente das principais, talvez mais voltadas para e-commerce? Faz sentido ficar vendido hoje? Eu acho que empresa de varejo como um todo faz sentido a longo prazo ficar vendido, sim. Né? Especialmente a que vende mais duráveis. Né? Acho que o pessoal de roupa sofre um pouco menos, porque normalmente roupa a pessoa quer vestir, experimentar, né? Mas o pessoal que vende muito duráveis e depende de duráveis, eu acho que é um mercado com futuro ingrato, como um todo. O Mercado Livre me lembra muito um site que existia, nem sei se existe mais, que era o Buscapé. Ele fazia a pesquisa de preço, só com uma vantagem. É um Buscapé que você pode executar, entendeu? Então, quem usa smartphone, quem usa os aplicativos, tem sempre que pensar em eficiência. Então, ele não vai ficar entrando em 10 sites para pesquisar. Ele vai entrar num que dá vários fornecedores e liquida. E no índice, no Ibovespa, a Armor está vendida hoje também, né? Nós estamos vendidos no Ibovespa, sim, basicamente. Muito pouco em single names, mas tudo a ver do assunto que nós estamos falando agora, né? Mas a gente está vendido por um motivo. A Armor, como instituição, ela dificilmente faz posições direcionais secas, ela tem sempre relativo velho. E nós estamos mais otimistas com a Bolsa Americana, não com as 7 magníficas, que essa já andaram, já precificaram, mas sim quem é que comprou o rádio, o software, para desenvolver a inteligência artificial. Então, a gente acha que os usuários da inteligência artificial que vão ser beneficiados agora. E, especialmente, o setor de serviços não braçais, que aí entra instituição financeira, seguradoras. Fico pensando num banco, né? Ele tem um call center enorme. Isso daqui praticamente some. Banco tem uma quantidade de programadores, investimento em TI muito alto.
Hoje, a inteligência artificial ajuda muito na programação. Você tem uma eficiência absurda. Então, você acaba também com o lance de programadores, né? E a parte de extrato inteligente, você acaba eliminando aquela necessidade do cliente ligar, perguntar, não sei o que mais. Então, eu acho que os bancos vão ser os grandes beneficiados. Então, nós estamos comprados de single name, sim, nos Estados Unidos, de banco de rede. Aqui no Brasil também. Daqui no Brasil, em alguns bancos só, mas muito poucos. A gente está comprado bem mais nos Estados Unidos, que a gente acha que o processo de AI é mais rápido, né? E os bancos têm mais a agregar no curto prazo. Uhum. Eu, Fredo, queria entender um pouquinho da sua visão sobre essa tecnologia, né? Sobre a inteligência artificial. Eu queria entender, talvez, quão transformador isso é para a economia mesmo. A gente pode ver um ganho de produtividade global e, enfim, o PIB potencial aumentando no mundo inteiro? Eu acredito que você vai ter uma folga na mão de obra, você vai ter uma realocação da mão de obra, né? Então, essa mão de obra hoje que está nos serviços, na braçais, né, que seja programador, ou mesmo, acho que algumas profissões tendem até a morrer, né? Eu penso advogado, você vai diminuir muito a demanda dele, né? Você vai precisar dos bam, mas aquele escritório de advocacia cheio de estagiário não vai existir mais. Então, a demanda por pessoal formado em direito, eu acho que é um dos setores que cai muito. Então, você vai ter uma folga na mão de obra, o pessoal que fazia call center, programação, que vai ter que se realocar em outros setores da economia, provavelmente na economia real. E isso deve dar uma folga no custo da mão de obra, né? E com isso, bem provável que você ganhe eficiência nas empresas como um todo, né? Então, acho que você tem uma realocação da força de trabalho. Você vai deixar a máquina trabalhando e vai... Eu não acho que não vai sumir os empregos, vão ser realocados. Até porque, você falou, o PIB potencial aumenta no mundo, né? Então, o crescimento tende a aumentar também. Uhum. E, Alfredo, com relação a essa parte de redução, talvez, da pressão salarial, tem umas gestoras internacionais que uma das teses é de que os próximos anos deve ser de uma inflação e uma taxa de juros maior do que as que a gente observou nos últimos anos, né? Isso, de certa forma, muda um pouquinho desse jogo? A gente pode ver uma inflação mais baixa do que a esperada? A gente teve aí, desde a década de 90, um processo deflacionista no mundo com a China, que isso se esgotou depois do Covid. Então, normalmente, a gente tem uma inflação média, a gente precisa de uns juros reais mais alto, neutro mudou, né? Os juros reais neutros mudaram. Como a gente vê um pouco, a gente acha que a inteligência artificial vai ajudar um pouco a deflação, né, uma inflação mais baixa a longo prazo no Brasil. No Brasil não, no mundo como um todo. Então, a gente tem um viés que não vai ser 0 de juros reais, mas também não vai ser 2, talvez 1,25 de juros reais. Hoje as TIPS estão em próximo de 2, né? Que são os papéis pós-fixados do Tesouro Americano, estão próximo de juros reais de 2. E a gente acha que o ponto de equilíbrio neutro deve ser algo próximo de 1,25. Então, não é 0, mas também não é os 2,5, né? Uhum. Então, projetando ali 2% de inflação para os Estados Unidos. Isso, 2,5, acho que a gente fica por aí. Uhum. Até porque o lance da China não crescer acaba, né, afetando a inflação do mundo como um todo. Você não tem pressão das commodities, né? Você pega a soja, ela está caindo, sei lá, 21% na média do ano passado para hoje na ponta, né? Você está tendo uma correção. Você pode falar, petróleo nem tanto. Também nós estamos com 2 conflitos sérios, né? Quase 3 conflitos no Oriente Médio, né? Então, se fosse outra época, a gente estava vendo o petróleo a $150. Uhum. Isso, de certa forma, é ruim também para o PIB do Brasil, né? O preço da soja em baixa e tal. Sim, e hoje a principal pauta do Brasil é o complexo de soja, né? Hoje a soja, o complexo, é mais de 2 vezes do que minério de ferro, né? A gente, da década de 90 para trás, minério de ferro era o nosso principal produto. Então, o complexo de soja hoje,
ele é muito importante em termos de troca para a nossa balança comercial, superávit da balança, né? Então, a queda dela gera menos reservas cambiais, gera menos dólar para o país, né? E tende a desvalorizar mais a nossa moeda. Essa é a tendência. A moeda deve continuar se desvalorizando. Olha, o fluxo no Brasil, o primeiro trimestre sempre foi o melhor no fluxo de moedas forte internado no Brasil. Esse ano, o fluxo no primeiro trimestre tem sido muito pior que na média dos anos passados. O que a gente vê? O fluxo do final do ano é muito ruim, o último trimestre. Normalmente a gente tem remessa de juros e dividendos, tem amortizações. Então, é onde suas contas externas apertam mais. Então, a nossa visão, o dólar pode sim fechar o ano em torno de 5,40, tá? Em função de um pouco disso. Primeiro, temos de troca, nosso está piorando, nosso fiscal está piorando, a queda de juros dos Estados Unidos não vai ocorrer, se ocorrer vai ser simbólica, então o diferencial do carrego da taxa de juros externa para interna, ele é muito menor, né? E a gente ainda está caindo juros. Então, acho que é saudável até o Roberto Campos decidir cair 0,25, cair aos poucos, né? Acho que seria pertinente esse processo. Então, eu não condeno. Acho que o banqueiro central, tem um economista que falava isso, agora não quero errar o nome dele, não sei se era Chiclotes, que falava, quando se faz um mal, se faz de uma vez. Quando você sobe juros, você tem que subir rápido, porque quanto mais rápido você subir, menor vai ser sua taxa final. Uhum. É a mesma, vale também para a queda. Quando você vai cair juros, você tem que cair devagar, porque quanto mais devagar você cai, menor vai ser sua taxa final. Se você acelerar a queda rápido, a sua taxa de equilíbrio vai ser mais alta do que é. Então, eu acho saudável o Roberto Campos, o Banco Central, né, ter quedas aí seguidas de 0,25. Não acho que é uma só. Já a partir da próxima reunião. Já a partir da próxima. Eu acho que quando o Roberto Campos deixou assim, o gato subiu do telhado, não sei se o pessoal conhece essa geração, essa expressão, mas é tipo, olha, pode ser que seja. Ou seja, ele deixou o alerta para o mercado, né? Se ele deixou um alerta é porque algo na cabeça dele está pensando. E, Alfredo, o que mudou do cenário desde a última reunião do Copom, que ali ele coloca que na próxima reunião, ele tira o plural, né? Mas ele coloca que pelo menos na próxima reunião deve ser mantida a magnitude. E agora ele muda um pouco o discurso e fala que não, talvez a gente pode não ser bem assim, né? Pode ser menor. O que muda no cenário nesse período? O que eu acho que mudou, principalmente, para ter essa atitude, sem dúvidas, foram as treasuries, né? A expectativa era que caía em julho, chegou assim em maio, julho, setembro, agora só dezembro. E aí volta aquele ponto que eu falei, o diferencial de taxa de juros local para o externo diminui muito. Então, sem dúvida, quando saiu o CPI americano, surpreendendo para cima, acho que acendeu um alerta dele. Pô, o Fed não vai cair. Se eu cair de 0,50, nosso diferencial vai cair muito rápido, e aí eu posso ter uma inflação maior, até pela desvalorização da moeda, posso ter N fatores aí afetando. E eu acho que o Roberto é uma pessoa que se preocupa muito com a biografia dele, né? Até pelo próprio avô dele, a história do avô. Então, eu acho que ele quer sair do governo sem fazer nenhuma barbeiragem, tá? E ele foi um ótimo banqueiro central, né? Eu acho que, por mais que tenham suas críticas, pilotou durante um coronavírus, que a gente nunca viu uma crise dessa, né? Pelo menos na Nova República. Então, acho que ele vai ser mais conservador e vai ser devagar, sim, 0,25. E acho que foi realmente, se o Fed derrubasse em junho, não teria muito problema, mas não vai derrubar mais. Começa a apertar o diferencial de juros locais do externo. Manter o ritmo de corte de juros poderia ser um risco para o câmbio, o dólar poderia disparar. Não só para o câmbio, acho que para a atividade, acho que para o câmbio seria importante, sim, seria uma fonte de pressão. E fora que a gente tem os sinais de atividades que ainda são resilientes, né? Então, não dá para falar que
a inflação está sob controle. A gente está vendo o produto hortifruti andando agora bastante até. Né? Então, não dá para falar que conquistou o objetivo. Né? Uhum. E o problema fiscal também aumenta a insegurança do sistema. A mudança de meta foi muito ruim, né? Muito ruim. Acho que foi. Porque foi muito rápido, né? O orçamento foi em agosto, porra. Quer dizer, 8 meses depois já mudou tudo. Então. Descumprir a meta seria melhor do que mudar a meta, talvez. Talvez. Agora, a gente está numa situação que o crescimento do Brasil é mais importante, de repente, para o fiscal, né, do que o primário. A gente precisa ter um crescimento mais robusto, até para a sustentabilidade da dívida, né? Então, quanto mais o PIB cresce, melhor a relação dívida-PIB. Então, acho que esse é o ponto principal. E acho que o governo se preocupa, pô, ele quer crescer de todo jeito. Isso é melhor para a popularidade do presidente, é melhor para a popularidade do governo como um todo, e melhor os indicadores de relação dívida-PIB, aumenta a arrecadação, né? Então, acho que é um pouco a visão do governo. Qual que é a projeção da Arma para o PIB desse ano? Eu estou com medo de errar aqui, mas eu acho que estava com 2,30, mas eu não tenho de cabeça, eu tenho pela economista. Uhum. Tem essa discussão, né, de que talvez o PIB potencial do Brasil tenha crescido, enfim, por reformas, talvez, enfim, são teses, né, que tem no mercado aí. Você pensa isso também? Não, acho que a gente está estabilizado o potencial. Até porque a gente tem problema de energia ainda, tem um dos problemas sérios. Eu acho que está estabilizado o potencial de crescimento do PIB. Mas acredito que com aí você vai melhorar o crescimento do PIB não só do Brasil, acho que principalmente nos grandes produtores de serviços. Uhum. Acho que o potencial sim vai subir, sim. E, Alfredo, voltando um pouquinho sobre o ciclo o ciclo monetário americano, enfim, a gente começou o ano, todo mundo falava em março, foi postergando, chegou em setembro, e você tem a previsão de que seja apenas um corte, né? Isso. No fim do ano, depois das eleições. Isso, de 0,25. Isso pode afetar ainda a Bolsa, de certa forma, principalmente a americana, dado que, enfim, mais tempo com juro alto? Olha, para as empresas que não são geradoras de caixa, realmente tem que afetar, porque você traz a valor presente como um todo. Só que grande parcela das empresas americanas são geradoras de caixa, tirando as techs, não as techs enormes, né? Não as big techs, as menores. Então, a gente tem uma visão que alguns setores da economia americana vão sofrer com juros mais altos, sem dúvida. Mas não são todos, né? A gente tem várias empresas geradoras de caixa que até aumentaram as suas receitas, aumentou o resultado financeiro da empresa, né? Que são as big techs, são umas grandes geradoras de caixa. Então, para elas, quanto mais altos juros, no fundo é melhor, ela remunera financeiramente, né? O que é pior é a demanda se cai. Então, como eu vejo, por exemplo, instituição financeira, eu acho que aí vai se beneficiar muito. Então, é um setor que eu acho que não vai sofrer, né? E até porque não é um setor endividado. Tudo bem, tem treasury às vezes tal, mas não é um setor que vai sofrer tanto. Então, acho que tem uns setores que até não sofrem ou se dão bem nesse processo. Uhum. Alfredo, queria entender um pouquinho sua visão sobre China, né? Você falou que está um pouco mais pessimista, tem uma projeção de crescimento entre 4% e 5% para esse ano. 4,5% né? A gente está, mais ou menos, 4,5%. Nós temos realmente mais pessimistas com a China, especialmente por causa do crédito imobiliário, né? Nós temos um estoque grande, vários imóveis parados, e você, apesar de grande parte ser bancos públicos, você tem aqueles bancos sombras. Além do mais, com a Covid, o mundo nunca mais quis ficar dependente da China. Então, mudou suas regiões produtoras. Então, você teve muita empresa indo para o México. O México ficou um dos maiores produtores duráveis para os Estados Unidos, né? Tem crescido demais, né? Algumas foram para a Indonésia. Então, você teve uma fuga de empresas que estavam, na realidade, importando uma mão de obra barata da China, porque só punha empresa lá dentro, né? Só para poder não levar o chinês para os Estados Unidos, ele trabalha lá na China e você exporta para os Estados Unidos.
Então, acho que você tem uma realocação importante dos meios de produção e uma distribuição muito forte para, como eu falei, para o México, Índia, Indonésia, né? Então, isso também atrapalha. Você vai ver que a corrente de comércio da China tem caído, tanto as exportações, né, quanto as importações, que é grande parte reflexo disso. Então, a gente não consegue ficar otimista com a China no médio prazo e no curto prazo. Mas não chega a ter uma posição vendida no país, né? Não tem. O que a gente opera muito, às vezes, é moeda ligada a commodities, por exemplo. Dólar australiano, o AUD, né? Tipo, a Austrália é um grande exportador de minério de ferro, então é mais concentrada a balança comercial deles. Então é normal, se a China não cresce, o minério de ferro não anda, aí o AUD se desvaloriza, né? Então, mas a gente não tem posição em commodities hoje em dia, que eu considero. Legal. E Alfredo, na Ásia ainda teve um movimento bastante expressivo nesse ano da alta da Bolsa de Tóquio, né? Batendo máxima aí em 30 e poucos anos. Vocês chegaram a fazer alguma posição nesse sentido? E também se tem alguma posição na moeda, o iene também é bastante negociado, né, no mundo inteiro. O iene, veja bem, como eu estava te falando, a gente não faz uma posição seca no Brasil, em nenhum ativo, a gente faz relativo velho. Então, como a gente está comprando a Bolsa Americana, via S&P ou single names, a gente faz hedge. Como está o nosso hedge? Metade desse volume está vendido em Bolsa Brasil. Metade está vendido em ien. E por que ien? O ien tem uma correlação muito alta, invertida, com a Treasury. Então, é normal, a Treasury sobe, o ien desvaloriza. Então, nosso risco para a Bolsa Americana, basicamente, é Treasury ser muito alta. Então, para a gente se defender nesse processo, eu posso ficar tomado em Treasury ou ficar vendido em ien. A gente prefere ficar vendido em ien, porque o carreiro é positivo, né? O ien tem juros negativos, e aí eu recebo 5% do Fed Fund. Então, mesmo que às vezes erre o time, o carreiro te ajuda, né? Muito mais do que eu ficar operando Treasury, além de ser mais caro você operar Treasury. Então, foi engraçado que essa operação, no primeiro trimestre, a gente ganhou dos dois, na Bolsa Americana e no RED, e do ien, e da Bolsa do Brasil caiu. No ien, porque a Treasury realmente subiu, só que a Bolsa Americana não caiu, porque o nível de atividade era tão bom que a Bolsa Americana também subiu, né? E o ien caiu e a Bolsa do Brasil também caiu. Então, para a gente foi ter a tempestade perfeita, foi a bonança perfeita. Ganhou em todos os lados. É isso aí. Legal. Alfredo, queria entender um pouquinho dessa relação da Treasury com o dólar real aqui. A Treasury subiu, o dólar subiu aqui no Brasil também. Esse foi o principal causador dessa recente alta que a gente viu nessas últimas semanas? Eu acho que a grande parte, sim. A gente tem que pensar não o real, né? A gente tem que pensar o dólar com relação ao mundo, né? Se a gente tem uma Treasury mais forte, uma economia bombando, a gente vai ter um dólar forte, né? Se a gente vai ter um dólar forte, a gente vai ter as moedas mais fracas. E se a China não cresce, as moedas mais fracas são as grandes vendedoras de produto para a China, né? Então, é normal você ter um processo, né, de desvalorização nas moedas no mundo inteiro contra o dólar, né? Na verdade, eu não diria que as moedas estão se enfraquecendo. O dólar está se fortalecendo na frente de todo mundo. Então, acho que esse foi o grande fator, sim, a mudança de quando você tem a queda de juros americanos. E volto a falar, o nosso diferencial hoje de juros americanos para os juros locais é menor que do México. Não é nenhum grande diferencial do carreiro, né? Então, isso fecha aquele raciocínio do Roberto Campos, que é só 0,25, né? Mas eu acho que tem tudo a ver, sim. E, além disso, a gente não teve um fluxo muito bom de câmbio nesse primeiro trimestre. Mas a gente está vendo um dólar forte até o final do ano, perante a maioria das moedas, e a gente está com um viés de dólar para 5,40 para dezembro. No Brasil, vocês estão vendidos em real? A gente faz muito trade em relativo value, né? Hoje a gente está zerado, mas chegamos a estar comprado, vendido. A gente faz muito cross em moeda. Então, normalmente, se eu estou vendido em real, eu estou comprado em outra moeda. Em termos de risco, o dólar é praticamente zerado, sabe? É real com áudio, real com peso mexicano.
Então, hoje eu praticamente não tenho nada de real. Quais Eu são, tenho muito pouco de Brasil, tá? quais são as maiores posições assim, do fundo? Hoje a maior posição nossa é compra de instituição financeira lá fora. São duas de rede, a gente dá preferência para banco de rede, que acho que é onde vai a eficiência. Equivale a uns 6,5% do PL e uns 25% comprado em S&P. Com o RED, no IEM e na Bolsa do Brasil, como eu falei. Agora, a alocação no Brasil estão praticamente sem nada. É a menor, talvez, de toda a história do Há fundo? muito tempo, sim. E acho que a gente está num problema fiscal importante para frente. Acho que o fato não é só as mudanças, né? O fato é que a gente está muito dependente da arrecadação e do crescimento do Brasil. Se o crescimento patinar, a gente vai ter números ruins pela frente. Então, a gente está muito na linha bamba, sabe? Quando você está... Tudo tem que dar certinho, não pode dar nada errado. Então, acho que a única coisa que a gente tem de Brasil é um pouco de NTNB, mas é um volume pequeno, porque a gente acha que o novo Banco Central, né, vai ser um Banco Central mais dovish, então a gente deve ter uns juros reais menores e uma inflação média mais alta. Então, a NTNB pode ser um bom ativo para médio prazo. Bateu o IPCA mais 6, né? Teve toda essa Está discussão 6,10 aí. já, 6,8. É um momento bom de comprar. Olha, o mercado está com um risco muito grande em IPCA. O Tesouro não para de vender. E eu acho ativo muito bom. Se vai ter momento melhor para comprar, não sei, possivelmente. Então, acho que tem que comprar aos poucos. Mas acho que a taxa de retorno acima de 6 é muito atraente. Até porque eu sei, se perder o dinheiro de juros reais de 6 por 30 anos, é melhor você não ter Brasil, cara. A gente não consegue ser solvente pagando os juros reais de 6% a um longo prazo. E o que explica, talvez, essa alta do rendimento da NTNB, principalmente essa recente, que é fiscal? Eu acho que teve duas coisas, 60% ou 70%, um pouco lá de fora. Né? Você tem uma correlação boa de Treasury com a curva de juros aqui no Brasil, tá? E mesmo das T-bills. Então, acho que uma parte, 60%, 65%, foi por isso, e uns 30% foi local em função do fiscal. Da mudança da meta. Na mudança da meta. Mas acho que grande parte é lá de fora, sem dúvida. E lá de fora, quais são os principais riscos que você vê, assim, para a economia tanto americana, que é a principal do mundo, quanto para global, enfim, até podendo respingar aqui no Brasil? Eu acho que o maior risco mesmo nos Estados Unidos é a inflação americana. Voltar, né? subir. Voltar, se tornar resiliente e a gente tem um juros mais alto por um bom tempo. Não é o nosso cenário principal, mas esse seria um cenário muito ruim para todos os emergentes. Né? Falar, puta, o Fed não vai cair mais juros, vai ter até que subir. Aí a gente vai ver realmente um estresse sério nos emergentes. Qual que é a chance? Eu diria que é toda de subir? 15% ou 20%. Não é próxima de zero, né? Não é próxima. Eu teria 15%. No cenário base, a Armor tem essa previsão de queda de juros no fim do ano, depois das eleições, e para o ano que vem, deve chegar já no Fed Fund Terminal ali? Como que deve ser? Eu prefiro não falar no ano que vem, porque a gente é muito certo. data depende, a verdade é essa, né? Então a gente vai depender muito de dados até lá. A gente tem uma filosofia da Armor que a gente procura fazer previsão de muito mais curto prazo, porque a probabilidade de você acertar no curto prazo é muito maior. E além disso, é melhor você gerar vários pequenos alfas do que eu tentar gerar um grandão, que se eu errar, entreguei o resultado num período enorme, para recuperar vai ser difícil. Então a gente procura não fazer cenário de muito longo prazo, a gente quer mais saber, pô, daqui a um mês, o que tem de dados para sair, o que pode acontecer com a Treasury, olhar mais o curto prazo, porque olhar o longo prazo, não só no Brasil, no mundo, é muito difícil. Né? A margem de erro é muito grande. Então a gente prefere olhar mais curto prazo. Essa é uma característica da Armor, né? Essa mudança de visão rápida, né? Mudança de posição. A gente tem uma visão que é um macro trader. A gente sabe, eu não quero saber. Trader. A gente não quer saber quanto vai estar a Treasury de 5 anos em junho do ano que vem. Daqui a um ano. A gente quer saber o seguinte, se tem dados para sair, o que vai afetar a Treasury de 5 anos para daqui a uma semana ou 2 semanas.
A gente opera mais vezes, claro, mas é muito mais dinâmico. Todo dia tem uma operação ali, várias operações. Não digo todo dia, mas quase todo dia tem sim. Uhum. E tem funcionado, né? A estratégia. Eu já Tem, a nossa correlação para a indústria é muito baixa, inclusive, né? Porque, e tem funcionado, sim, tem funcionado. A gente tem tido um Sharpe interessante, com uma vol relativamente baixa, né? E um retorno interessante. retorno bem interessante, Bem né? interessante, Acho que o principal fundo, eu notei aqui, desde 2019, né? Quando teve a cota 1 ali. Outubro de 19, né? 93%. 93%. A gente deu uma média de 200% do CDI, 200 e pouquinho do CDI. E o CDI não tá baixo, né? Não está baixo, é isso aí. Sensacional. Ô, Fernando, acho que tem uma pergunta ainda que eu queria passar. Você tem essa projeção de corte de juros para depois da eleição americana. Quanto à eleição americana, quanto que talvez isso pode mudar o jogo? Olha, primeiro que a gente acha que dá republicanos, tá? Da Trump. O Trump, ele é um cara que não lida muito com o fiscal assim, apesar de ser republicano. Ele acha que o dólar é reserva de valor e, pô, o mundo não tem onde aplicar, vai ser ele, então ele não se preocupa muito com o fiscal. Mas ele é um cara mais protecionista. E aí, acho que pode piorar para a China e para o próprio México. Então, acho que esse é um ponto de risco, você fazer a China crescer menos ainda por taxas protecionistas e realmente também afetar um pouco o México, né? Acho que isso que pode ter mais mudança no mundo. Agora, as casas, a casa alta e a baixa nos Estados Unidos são bem divididas, né? Ninguém consegue fazer muita besteira nem para um lado nem para o outro, né? Então, não acho que tivesse grandes surpresas além disso. Trump ganhando nos Estados Unidos poderia, de certa forma, reduzir a imigração e, consequentemente, trazer talvez uma taxa de desemprego mais alta, mais pressão inflacionária? Ou não, tá eu acho que o Trump pode ser louco, mas não é burro, cara. Não, sabe, pode fazer gritar, mas eu acho que não é um momento de falar, pô, deixa a mão de obra pressionar. Não vejo, não. E quanto ao fiscal, a relação de dívida PIB dos Estados Unidos está um dos patamares mais altos da história, Sim. né? Quão preocupante é isso? Olha, vamos pensar o seguinte, desde a Roma Antiga, quem teve soberania militar era a reserva de valor. Qual banco central vai comprar reserva, sei lá, mesmo, sei lá, em outras moedas? Não compra. A moeda de troca sempre é da locomotiva do mundo, e ainda mais se ela tiver soberania militar. Então, eu tenho uma visão que não tem muito problema a médio prazo, não. Você vê, por exemplo, sempre se falou do fiscal da China, não, desculpa, do Japão. Pô, eles estão há 20 anos que ele vai quebrar, porque também é 200% em relação à dívida PIB. Esquece, a cultura oriental é muito diferente do ocidental, por isso não quebra. O cara é patriota, o cara está pensando no coletivo, o cara não sai, e o cara não é consumista, é diferente do Ocidente, né? Então, e nos Estados Unidos eu acho que tem esse fator, sim, não tem muita opção. Você vai pôr sua reserva, você gerencia a reserva cambiais de um país. Você vai alocar o quê? Ouro, ou você vai alocar em ativo real, né? Não vejo nenhum banco central pondo caminhão de criptomoeda, né? Ou você vai para o ativo real, ou você vai pegar e escolher assim, qual é a moeda que eu tenho mais segurança, não tenho risco geopolítico, né? E aonde todo mundo aceita nos meus termos de troca. Você acaba morrendo. O euro, lá atrás, quando surgiu o euro, você tinha um equilíbrio entre a Europa e os Estados Unidos, até o euro. Você vai vendo que o euro foi perdendo sua capacidade de termos de troca também, de reserva de valor, né? Voou muito para o dólar. E acho que o dado está aí, então não dá para fugir muito disso. Uhum. No longo prazo, o dólar é vencedor mesmo. Eu acredito que sim. Bitcoin... E aquela economia americana, puta, é um negócio impressionante. Eu fico muito impressionado, cara. O dinamismo do pessoal, puta merda. Eles se reinventam rápido. Muito. Bitcoin, moeda de criptomoeda, eu tenho vários amigos que defendem com unhas e dentes. E alguns eu acho muito mais inteligentes que eu.
Eu, pessoalmente, não gosto. Eu falei, mas eu devo estar errado, porque os caras são, sabe, cada um tem seu ponto de vista. Eu, pessoalmente, eu acho que uma moeda que não tem um governo por trás para financiamento público e tal, eu acho mais difícil sobreviver. Mas conheço pessoas muito boas que eu respeito muito, que acho que é a moeda do futuro. Então, eu prefiro nem opinar, cara. Maravilha. Alfredo, acho que a gente passou por tudo. Tem algum ponto que você queira comentar? Acho que não, acho que foi tudo. Maravilha. Então, Alfredo, queria agradecer mais uma vez Obrigado a vocês. pelo ter aceitado o convite e participar do nosso programa. Sempre um prazer imenso aí entrevistar você. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Vozes do Mercado fica por aqui. Até mais.